Obrigado aí pela presença, professor. Então, boa noite a todos, né? Nós estamos aqui para fazer o nosso painel sobre agronegócio 4.0 e o mercado de trabalho. Vai durar aí em torno de 1 hora, como uma forma de bate-papo, né, sobre as principais tendências do agronegócio, né, o agronegócio 4.0, o agronegócio digital, e como a gente aproveitar essas tendências como empreendedor, como intraempreendedor no mercado de trabalho, para a gente ganhar dinheiro. Esse painel tem como base a proposta lá do pedagógica do MBA Agronegócio 4.0 da Unicatólica, né, com um viés bastante prático, né? O MBA tem um viés muito prático e o painel também, né? Todos os convidados têm uma vida acadêmica, mas têm uma vida prática, né? Uma vida profissional extremamente baseada na prática. Então, tudo que eles vão falar aqui, falam fora daqui, eles fazem no dia a dia na vida profissional, e é isso que está sendo trazido para o painel, né, a aplicação prática do conhecimento técnico, e é isso que está sendo levado para o MBA. Né? Boa noite a todos aí, os convidados, o Einar, boa noite. O Michel, a Gerarda, o Enor. Eu vou fazer uma breve apresentação de cada um, e depois, quando eu fizer a primeira pergunta para cada um, aí vocês podem complementar a apresentação. Bom, o Einar, que é meu amigo de longa data, aí, me conheci desde o tempo lá do Rio Grande do Sul, em que nós dois éramos residentes no Rio Grande do Sul, que eu tinha empresa lá e ele trabalhava lá. Na época ele trabalhava com bovino de corte, hoje trabalha com bovino de leite, mas sempre muito forte na gestão e no controle de custos, que é isso que ele vai falar. O Michel é CEO da Cropsteam e tem alguns projetos na fronteira do conhecimento, com a vantagem que esses projetos geram dinheiro para as empresas dos quais ele é CEO aí. Uma delas é a economia do carbono, que é a disciplina que ele vai dar no MBA sobre. Vou fazer uma pergunta para ele a respeito disso. A Gerarda, que eu também conheci na época que eu era fitossanitarista, né, que eu trabalhava com controle de pragas, na época que ela foi fazer mestrado, que é CEO de uma startup, da qual ela vai falar, e também trabalha numa grande empresa, mostrando que é possível conciliar aí duas atividades profissionais com muita competência. Alguém caiu aqui, né? Quem caiu? Não, estamos todos aqui. Não, estamos todos. Tá. Eu vou começar, então. Primeira pergunta aí. Depois, ao final, eu vou ficar para prestar informações sobre o MBA. Como o nosso pró-reitor de pesquisa e pós-graduação estava falando, ele tem um viés muito prático. O Leomar, do nosso grupo lá do Leite, nosso colega de grupo, né? O Sávio entrou também. Sávio também, muito bem-vindo. Presença ilustre. Você pode olhar a ementa, toda a proposta pedagógica do curso, e escolher fazer só uma disciplina. Olha, eu preciso melhorar meu controle de custos. Vamos fazer a disciplina com o Einar. Não, eu quero entender a economia do carbono. Bom, vou fazer lá com o Michel. Bom, eu quero participar da visita técnica, conversar com as startups, que tem um momento para isso. Eu vou participar lá do momento com a Gerardo. Não quero entender para onde o mundo está indo nesses momentos de conflito. Vou fazer a disciplina lá no final, acho que é a última ou a penúltima, com o Enor, e nós temos disciplinas presenciais e disciplinas virtuais, né? Então, também a gente pode conciliar isso. Então, Einar, começando com, né, o nosso bate-papo aí, pedir para te complementar a tua apresentação, já fazer a importância da gestão de custos e do valor agregado também na comercialização, que às vezes aumenta a receita, até a gente falou sobre isso
Ontem tu citou um belo exemplo aí que aumentou fortemente a receita sem aumentar a quantidade produzida, e nesses tempos de custos estratosféricos também, aumentando dia a dia, e guerra que todo dia muda, tanto ao Leomar nos oferecendo um mate, né? Né? Com a guerra e muda o custo, e muda o preço de venda, qual a importância da gestão de custo do valor agregado para eu sobreviver como produtor rural? É uma pergunta maravilhosa. No momento de extrema indecisão, né? Pega o produtor, principalmente o produtor leiteiro, que é o nosso foco, né? Mas o produtor pecuário também, e produtor de suínos e aves, mas são bem mais profissionalizados que os produtores de carne e de leite, porque a maioria está integrado, né? Então fica mais fácil essa gestão de custos, entendeu? Mas na pecuária de leite, basicamente, o que a gente tem percebido nos últimos tempos é que as commodities agrícolas, principalmente a soja e o milho, que incidem pesadamente na dieta dos animais, essas têm como concorrente principal aves e suínos. Então, a gente consome aí 10 a 12% do total de milho e soja que é consumido no país para bovinos, o resto é aves e suínos. Então, a gente tem concorrentes, além de serem incontáveis, eles são devoradores das nossas principais alimentos. Então, nos coloca num momento extremamente complicado, um momento de exportações enormes, gigantes. O Brasil hoje é um dos maiores players de grãos no mundo, se não o maior, né? E enfrentando dificuldades com custos na agricultura, então isso pressiona indiretamente o nosso custo, principalmente no leite, e se junta isso aí o extremo despreparo do nosso produtor em fazer contas, entendeu? Outro dia nós estávamos conversando aí com alguém da Embrapa e tivemos uma surpresa desagradável, que foi o número de produtores que tem gestão na mão, ou custo na mão, ou pelo menos um plano na mão de números, 8%. Então, quando a gente fala que 8% na nossa área faz conta, assusta, viu? Assusta muito. E essa é uma missão que a gente tem, tentar convencer o produtor que ele só toma boas decisões quando ele tem a gestão na mão, quando ele tem números na mão. Em cima de números, ele consegue decidir a vida dele, ou inclusive parar. Hoje de manhã, de tarde mesmo, está o Sávio presente aí, ele sugeriu, e eu seguido sugiro para algum produtor: para, velho, tu não consegue mais, porque tem números na mão, entendeu? E em cima disso aí a gente vê que para a gente reduzir alguns custos fixos, ou a maioria dele, nós temos que ter escala, buscar um volume maior. Como é que a gente dilui se não tiver escala? Então, da minha visão, o que eu vejo, produtores pequenos e médios, ou ele verticaliza e faz uma gestão extremamente apoiada em um produto bom, top. Está aí o Leomar ali, que é nosso companheiro lá, que está investindo, e isso é coisa bonita. Eu vi hoje a obra dele lá na fazenda, está quase pronta. Produtor pequeno, o Leomar hoje deve estar com 700 litros de leite, mais ou menos por aí, imagino eu, e investindo, ao passo que tem produtores com 2, 3 mil litros e reclamando da vida. Então, eu percebo assim... Estou com menos. Está com menos? Hoje estou com 400 litros, a meta é chegar nos 700, a meta é 700, mas não mais que isso. Nem um litro a mais. Beneficiando o leite dele e vendendo por um preço muito bom. Então, ele conseguiu chegar no ponto de equilíbrio dele. Agora, um produtor médio, com 1.000 e poucos litros, com um monte de funcionário, vaca ruim, comida ruim, sem números na mão, não vai aguentar. E então é isso que a gente vem dizendo. Vamos botar números em cima da mesa, vamos chamar um técnico independente para fazer a tua análise da tua fazenda
e a gente poder, vamos crescer ou a gente para, porque senão ele se descapitaliza, pode até quebrar. O leite é uma coisa estranha, assim, que pouca gente quebra no leite, né? Porque a gente consegue fazer patrimônio com leite. Isso a gente pode explicar mais adiante. Mas, enfim, a preocupação é enorme, mas tem muita gente ganhando dinheiro. E eu vou aproveitar a tua fala, Inara, e fazer um link com a Gerarda. Porque a Gerarda, ela trabalha numa grande empresa, né, que detém aí 65% do share brasileiro, eu acho, de semente de soja, né? O que é muito fácil aí tu ter economia de escala, tu investir em tecnologia, porque tu é muito grande, mas ao mesmo tempo a Gerarda é CEO de uma startup que trabalha com tecnologia, e a tecnologia tem um papel muito importante, que é ajudar o produtor rural na redução de custos dele, ou no uso eficiente, mais eficiente dos insumos. E quando nós pegamos drones que fazem imageamento, eles muitas vezes as imagens servem para distribuir melhor o fertilizante, que está cada vez mais caro ou raro, né? E ter uma produtividade melhor. Então, Gerardo, eu queria que tu desse para nós aí um painel do uso da tecnologia, do uso de drones na agricultura e o papel que ele tem na eficiência dos cultivos agrícolas e na redução de custo do produtor rural. Boa noite, pessoal. Só corrigindo, eu não sou CEO, sou CTO. O meu sócio é o CEO, então eu fico mais na parte técnica. E ele hoje está mais à frente porque ele está diretamente morando lá em Não Me Toque. Tá? Falando um pouco da empresa que eu trabalho hoje, a GDM, a gente tem um quadro muito enxuto de pessoais comparado a outras grandes multinacionais que a gente vê aí no Brasil. Apesar de nós sermos detentores do maior market share do Brasil em termos de soja, a nossa equipe é muito enxuta, se a gente comparar com as outras. Eu acho que, em termos de eficiência como empresa, como multinacional, eu acho que a GDM hoje é uma das mais eficientes em termos de melhoramento, em produção de todo o país. Tá? Falando um pouco da temática dos drones na agricultura, hoje, basicamente, o que a gente faz, o que eu ofereço, como você falou, toda a parte de fertilizantes, nós fazemos mapas em taxa variável, que ajuda o produtor a aplicar o produto na quantidade correta, no local exato, ao contrário do que a maioria faz, que é aplicar sempre a mesma quantidade com base em uma única análise de solo, ou uma análise de solo muito pequena que represente uma área muito grande. Então, você acaba desperdiçando muito produto, não só fertilizantes. Nós fazemos isso hoje também para a parte de plantas daninhas, é uma tecnologia que nós chamamos de catação. A gente aplica o produto somente onde tem planta daninha e não numa área inteira aí gastando diesel, produto, hora máquina, funcionário. Então, tudo isso hoje traz um benefício muito grande ao produtor. O que muita gente pode pensar, tudo isso é muito caro, é uma tecnologia que não está disponível para todo mundo, mas o custo da tecnologia, ela se paga nisso que eu estou falando. Toda a economia que você tem de produto, não só de fertilizante, como herbicida, como de fungicida, ela acaba se pagando na tecnologia. E com o tempo, o que nós esperamos é que boa parte da agricultura nacional ela seja focada basicamente nessa parte de drones, de imageamento, para fazer mosaicos para toda essa parte de aplicação. Saiu um estudo há pouco tempo que fala que até 2050, 90% de todos os drones disponíveis no mercado brasileiro eles serão destinados à agricultura. Então, é um mercado que a gente vê que está em plena expansão e foguete não tem ré, né? Só vai para frente. Obrigado, Gerarda. Michel, né, antes de fazer a pergunta para ti sobre carbono, né, porque eu estou muito curioso para saber como o produtor rural pode ganhar dinheiro vendendo carbono, né, ou sequestrando carbono, que é o termo adequado. Mas nós fizemos aí no início de janeiro 5.000 quilômetros visitando lavouras no Tocantins, no Maranhão, na Bahia, visitando experimentos, lavouras comerciais, lavouras de soja, de arroz de sequeiro, de arroz irrigado, milho, feijão, né? E tu trabalha com ecofisiologia, né? E a gente pega esse ano o clima uma bagunça, seca como nunca no Rio Grande do Sul, os caras colhendo 5
15 sacos por hectare. No norte, nordeste, ou aqui em Minas Gerais, onde eu estou, chuva muito acima da média, e aí não tem fotossíntese, enfim. Como eu vou usar a ecofisiologia de plantas para lidar com todo esse problema e diminuir o impacto de todo esse problema? E depois, como que eu vou ganhar dinheiro sequestrando carbono? E não vou ser preso, né? Porque sequestro até pouco tempo era crime, agora que é moda. Ô, doutor Solon, realmente o nosso tour foi espetacular, né? Cruzamos aí uma boa parte do Mato Piba, né? Conseguimos fazer uma boa leitura. Esse é um costume que nós temos, doutor Solon, nós aqui no garrão do país, né? Muitas vezes a gente fica um pouco desconectado do que está acontecendo no Brasil em si, né? A gente está muito longe, às vezes a gente está mais conectado com o que acontece no Uruguai e na Argentina do que realmente no Brasil. Então, todos os anos nós fizemos uma visita, subimos. Ano passado nós fomos ao Mato Grosso, Pará, conhecer os sistemas produtores de soja, milho, principalmente de grãos, né? E agora esse ano esse grande tour aí que nós fizemos, e na companhia de grandes amigos, isso nos engrandece muito. E aí a gente consegue estar aí unindo um pouco do que a gente vem estudando de planta e fazendo leituras de lavoura, né? Então, como tu bem colocou, agora nessa safra nós temos uma influência muito, muito forte do fenômeno Enos. Temos uma laninha forte e, em geral, quando temos uma laninha com bastante força, acontece muito essa questão. Reduz as chuvas aqui para nós na região sul, incluindo desde o Paraná e também uma parte ali do centro-sul do Mato Grosso do Sul, né? Mas muito forte aqui para nós, no Rio Grande do Sul. Esse ano pegou também o Paraguai, uma parte do Paraguai, Argentina. Então, uma seca muito forte. Escapou um pouco a parte do Uruguai. O Uruguai conseguiu, algumas frentes frias chegaram e conseguiram dar uma amenizada. E a gente está dentro de um sistema fechado, a gente tem que entender o planeta como um sistema fechado. Uma vez que para de chegar chuva aqui para nós, doutor Silon, essa chuva tem que estar indo para algum lugar. E não é à toa que a gente vê que tem esse excesso de chuvas aí na região do Mato Piba, né? Aí a Bahia, a gente vê relatos do pessoal do Mato Grosso, inclusive, agora tendo bastante perda na colheita, né? A safra já pronta só para tirar da lavoura e o pessoal sem conseguir chegar e tirar. E então, a ecofisiologia a gente consegue, doutor Silon, fazer um planejamento tanto a nível de talhão, também quanto a nível de lavoura, mas também em nível mais macro, né? Então, quando a gente consegue entender a relação das plantas com os fatores ambientais, a gente consegue, então, escalonar o plantio ou se planejar de acordo com a estrutura que nós temos. Então, a gente enxerga aí que esse ano os produtores, aqui no sul principalmente, que utilizaram ou que escalonaram mais a época de semeadura, eles ainda têm um pouco de lavoura, que tem uma possibilidade de colher pelo menos uns 30 sacos. A gente tem áreas que já foram colhidas, com 3, 5 sacos, 15 sacos aqui, estão sendo produtividades boas, principalmente na região ali da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, na região das Missões. E aí o pessoal, então, que apostou no escalonamento... E uma coisa importante que na nossa viagem, os produtores ali, principalmente no Maranhão, né? Uhum. Eles viram as tabelas de vocês, as figuras, e disseram, não, eu quero uma consultoria para escolher o local que eu vou comprar terra, né? Perfeito. Então, conhecer comportamento de planta e conhecer solo e conhecer a economia, logística, enfim, eu posso, com o comportamento de data de semeadura e o comportamento do clima, escolher a terra que eu vou comprar. Que aonde está caro, a terra deveria valer menos que onde está barato, porque não chove. Né? Perfeito, perfeito. E a gente tem um trabalho que a gente vem realizando, que é o trabalho de lacunas de produtividade, que a gente consegue identificar isso muito bem a nível de Brasil. Esse é um trabalho, doutor Silon, que é feito a nível mundial, né? E aí você tem parâmetros e critérios para definir, então, as produtividades, utilizando modelos matemáticos baseados em processos. E aí, o que a gente enxerga, Anderson? Aqui no sul, a gente tem em torno de 50% da nossa perda em relação à deficiência hídrica. Então, nós temos um potencial de produzir 6,5 toneladas de soja, a gente está produzindo em torno de 3, na média, né? E à medida que a gente vai avançando só no Paraná, isso aumenta um pouquinho. Quando a gente chega no Mato Grosso, a gente tem um potencial produtivo menor, mas o potencial que a água limita, a água não é o fator limitante, então, à medida que a gente vai subindo do centro-oeste para cima.
Então, os produtores do Sul que nós encontramos lá em Chapadinho, no Maranhão, nós perguntamos para eles o que motivou vocês a sair do aconchego do lar, produtores estabilizados aqui. Por que vocês subiram aqui para o Maranhão? E aí a resposta deles foi simples, porque aqui a gente não está numa montanha-russa. A gente não está num ano nas alturas e no outro ano a gente está lá embaixo, no fundo do poço. Então, tem uma estabilidade produtiva e isso facilita muito o planejamento do produtor, né? Ele tem uma certeza de que as contas que ele faz, o investimento que ele faz, ele vai ter um retorno para conseguir cobrir e seguir investindo, né? Então, isso é fundamental. E agora, uma grande jogada que a gente acredita que vai chegar no Brasil, a gente vê já uma movimentação muito grande com essa relação ao carbono, né, Adilson? O Brasil é um grande player já, pensando em carbono no setor energético, principalmente. E no setor agrícola a gente vê algumas movimentações. As principais movimentações a nível mundial estão principalmente nos Estados Unidos, tem a Indigo AG e tem também a Regrow na Europa, a nível europeu. Então essas são as duas principais hoje plataformas que a gente enxerga de créditos de carbono, só que ambas estão em ambiente temperado. E quando a gente pensa em ecofisiologia, doutor Silon, não adianta a gente desenvolver algo para clima temperado e achar que vai funcionar aqui no Brasil, que o sistema é completamente diferente, que a gente tem um sistema tropical que é único. Procure em outro lugar no globo terrestre que a gente tenha uma agricultura tão pujante, tão avançada quanto no Brasil. Aqui o produtor é apaixonado, nós temos as condições para fazer isso como ninguém no mundo. Então, é isso que a gente vem trabalhando agora, doutor Silon. A gente está desenvolvendo a Ion Carbon Store e a gente acredita aí que em breve a gente já tem boa parte dos modelos já desenvolvidos. E aí, quando esse mercado de carbono ele vier solidificado aqui no Brasil, a gente acredita que vai ter uma ferramenta para estar entregando para o produtor essa quantificação de carbono com a qualidade que deve ter, né? Me permite uma pergunta, João? Sim, por favor. Michel, em cima disso que tu estava falando, tu vê uma tendência de migração para o Nordeste e Norte? Sim, com certeza. A gente enxerga, tem produtores aqui, produtores de 3.500 hectares na região nobre aqui da produção, próximo a Passo Fundo, e eles compraram 15 mil hectares no Maranhão. Isso pensando em investimento. Por quê? Porque o dinheiro que se tira daqui e leva para o Maranhão, o retorno é muito maior, né? E também pensando principalmente nessa questão da estabilidade. Então, naquela velha... Eu lembro que a minha avó comentava muito dos ovos, que a gente não podia deixar em um cesto só, né? Uma cesta só. Isso aí. Então, é mais ou menos nessa ideia que o pessoal que está mais estabelecido e que tem uma família grande, então eles estão diversificando dentro da atividade deles, mas diversificando em local, que aí o risco fica diluído. Se der um problema, por exemplo, no Maranhão, aqui tem uma parte da família que consegue sustentar o negócio e vice-versa. Com certeza a gente tem enxergado isso aí. Aproveitando que a pergunta do Einar para o Michel foi sobre uma tendência, eu acho que tem essa tendência, inclusive... Aí um exemplo, né, doutor Silon? Você é nosso exemplo aí, né? Prático. Eu e o Einar somos dois exemplos, né? Nós morávamos no Rio Grande do Sul, o Einar mora em Goiás, e eu estou indo morar no Tocantins com uma escala em Minas, né? Na viagem, tinham 3 produtores do Rio Grande do Sul, que no início da viagem eles diziam, não, eu não vou sair do Rio Grande do Sul e vir para o Norte, Nordeste, para o Centro-Oeste. E no final da viagem, não, Silon, me arranja terra aqui, já que tu vai vir, porque eu vou vir para cá, não tem como eu não vir, se eu quero sobreviver e se eu quero surfar a onda das tendências, eu tenho que vir para cá. E aí, falando em tendência, né, quando a gente fez a programação do MBA, eu convidei o Enor, que o Enor tem uma habilidade que é trabalhar com algo que poucos trabalham, né, e é de extrema importância, né, porque o mundo está cada vez mais veloz. E é muito famoso em palestra de inovação. O rádio foi lançado em não sei quanto tempo, levou tantos anos para atingir não sei quanto % dos lares americanos, aí a TV muito menos, o telefone menos, aí depois vem o videocassete, aí depois vem o iPod, e é tudo muito rápido, né? O iPhone ou os smartphones tomaram conta de uma velocidade avassaladora. E nós temos outras coisas surgindo, né? A carne cultivada, plant-based,
tudo isso vai impactar muito o agro. E, além disso, tem coisas que eu não espero. Quando vê um cara lá na Rússia diz assim, tia, a banda vai ter que tocar assim. Não, mas não quero tocar assim, então nós vamos invadir, né? E aí muda petróleo, falta adubo, sobe preço, quem ia te exportar não te exporta mais, quem ia comprar de ti já não compra mais. Então, Enor, como que num mundo que muda nessa velocidade, né, que é avassaladora, e se transforma rapidamente, como eu vou planejar a minha estratégia? Desde planejar minha estratégia como startup, como produtor rural, como grande empresa, como profissional, né, porque eu vou ter, se eu quero ser um intraempreendedor, porque as grandes multinacionais hoje não contratam ninguém que não tenha noções de empreendedorismo e que não seja um empreendedor, né? Eu tenho que ter um mínimo de leitura de futuro. Como que eu vou me colocar aí no mercado de trabalho, no mercado profissional, ou fazer minha empresa, minha propriedade sobreviver? Para onde o mundo está indo? Essa pergunta vale no mínimo 1 milhão, né? No mínimo. Então, vamos tentar dar uma palhinha só, né? E a velha história, se a gente soubesse todas as respostas, estava todo mundo muito bem, né? E, na verdade, eu sou um tremendo intriguento, né? Porque eu levanto um monte de problemas, um monte de dúvidas e faço um monte de perguntas, e são as perguntas que movem o mundo, não as respostas, né? Então, se eu tiver a pergunta adequada, eu vou atrás da resposta adequada, né? E essa pergunta é uma pergunta recorrente, né? Num mundo tão acelerado, não sei o que vai acontecer amanhã. Como é que eu vou pensar em 5, 10, 15, 20 anos para frente? E é justamente esse é o momento de pensar nisso. Porque quando as coisas estão tranquilas, ninguém pensa o que vai acontecer depois, né? Quando está tudo bem, tipo ali décadas de 60, 70, né, que as coisas eram mais ou menos estáveis, as revoluções eram muito mais lentas, década de 80, e começaram a gradativamente, quando entrou nos anos 2000, a acelerar muito. Tem dois grandes drives que controlam esse tipo de coisa no mundo: comportamento humano e tecnologia. Então a gente tem que estar muito antenado, e a coisa que a Gerarda falou, a tecnologia se paga, sempre se pagou, né? O detalhe é que a gente não dá atenção para muita coisa que acontece. E uma das perguntas que eu geralmente faço é: quais são os eventos recentes que nós estamos vivendo? O que é realmente novo? A resposta é simples: absolutamente nenhum. Tudo já foi previsto, calculado e anunciado com antecedência. A guerra da Rússia tem pelo menos 10 anos de aviso, né? A bolha que teve a bolha imobiliária nos Estados Unidos, que quebrou um monte de gente também no meio do caminho, tinha 7, 8 anos de aviso. As .com tinham vários anos de aviso. Nada acontece de repente. Nenhum evento é novo. E esse é o detalhe importante. Se nenhum evento é novo, como é que eu sei o que pode acontecer? Quando a gente fala de foresight, tentar olhar para frente, uma coisa é fato: não dá para prever o futuro. Isso não faz parte, a não ser a mãe de Ná e alguns outros, né, que conseguem olhar a bola de cristal e fazer as previsões para o futuro, né? Não existe essa situação porque não existem fatos futuros. O que existem são fatos presentes e passados. E a partir daí, entendendo historicamente como as coisas acontecem, é que a gente pode tentar entender o que tem pela frente. Então, e uma coisa interessante, vou citar de novo a Gerardo, que eu vou anotando algumas coisas que as pessoas falam, né? Foguete não tem ré. Não tinha até o Elon Musk achar um que desse ré, né? Então, o Elon Musk já tem um foguete que dá ré, né? Então, veja só, né? Quando o Einar falou sobre gerenciar custos, né? Caramba, bota coisa difícil fazer conta de mais e menos, não. Planejar custos, se olhar na ponta do lápis ali, é só um pouco de organização. E por que não se faz, então, né? E aí existe um mantra ao longo do tempo que diz: o que não é conhecido não é gerenciado, o que não é gerenciado não é controlado, o que não é controlado se perde. Isso tem pelo menos uns 30 anos, né? E assim vai. Quando o Michel também falou sobre a economia do carbono e tal, caramba, está se falando nessa transformação do ambiente, do mundo, do meio ambiente, né? Da questão do aquecimento global, da questão da importância do carbono e dos créditos de carbono ao longo do tempo.
talvez o Michel saiba falar em termos de tempo melhor do que eu sobre isso, mas é óbvio que não é novo, né? Então, na verdade, quando a gente fala dos fertilizantes, né, que depende, e me corrija se eu estiver errado, depende muito do potássio, né, ou de correção do solo, enfim, nós temos jazidas enormes que foram vendidas em 2008 para os chineses, ou japoneses, não me lembro agora. E aí a pergunta, né, o que falta em termos de planejamento para a gente tomar as rédeas das coisas? E quando a gente fala, eu falei aqui em termos de uma jazida, enfim, em termos de Brasil, de nação, mas a gente pode ir para uma escala global pensando a mesma coisa, como a gente pode ir para uma escala pessoal pensando onde é que eu quero chegar daqui 1, 5, 10, 15 anos. É a mesma coisa que pilotar um avião. A gente tem um plano de voo. Quando aquele negócio decola, ele sabe para onde ele quer ir. O princípio é o mesmo. Só que, no meio do caminho, ele não sabe como é que o tempo vai se comportar e ele vai ter que fazer ajustes de rota em função de vento, mau tempo e etc., que é o que acontece no dia a dia de qualquer organização e de qualquer empresa. Então, na verdade, o que eu faço muito de provocação é isso. Planeje o que está acontecendo e tente entender o que está no seu entorno. No Vale do Silício, o pessoal disse assim, cara, embarca num avião, sobe a 30 mil pés e olha lá de cima onde é que tu está e quem é que está ao teu redor. Né? Uma forma simplória de falar. E esse é o fato essencial de tudo. É saber onde eu estou, em que momento eu estou, o que eu posso efetivamente fazer e o que eu vou gerar de valor futuro com aquilo que eu faço. Geração de valor futuro. Se eu pensar no meu tempo presente, única e exclusivamente, o tempo de vida provavelmente será curto, porque eu não tenho margem para lidar com isso ali na frente. Agora, se eu começar a pensar em termos de geração de valor futuro, operar hoje, tentar entender o meu entorno, tentar entender o que já se passou até o momento e fazer uma projeção, talvez eu seja a tendência do futuro. E não simplesmente ser um marisco na maré ali que vai conforme o mar oscila. Então, hoje em dia eu sou CEO de uma startup que pode fazer uma revolução na análise laboratorial. Talvez sim, talvez não, mas a gente está mexendo e a gente espera ser comprado por um player grande, provavelmente, porque senão a gente tende a desaparecer sufocado no meio do caminho. Então, a gente está para desenvolver alguma coisa nova, inclusive para a saúde humana, saúde animal e saúde pública, né, na detecção de vírus e bactérias. Então, a gente está mexendo com coisas que estavam em lugares onde talvez elas não fossem descobertas e talvez não tivessem chance de seguir adiante. Então, eu, como provocador, e às vezes isso gera um clima, às vezes, tenso, né? Porque é uma provocação e toda mudança leva o ser humano para o desconhecido, e o desconhecido é o único lugar que o ser humano odeia, né? Então, a gente tenta lidar e mostrar que isso não é tão complicado, não é tão ruim, mas é uma soft skill que demanda muita leitura, muita atenção, muita história, muita avaliação do que acontece no entorno. Geralmente apresento uma figurinha do Leonardo, que é um camaleão, né? E a característica do camaleão é se camuflar na natureza. Só que o camaleão que eu cito como exemplo, ele tem um pequeno problema, ele é daltônico. Consequentemente, o Leonardo morreu logo em seguida, né? Foi devorado por um predador. Então, assim, esse é o exemplo, assim, quando eu vi essa figurinha na internet, eu disse, caramba, isso aqui representa exatamente o que eu estou dizendo, né? Se eu não consigo enxergar o ambiente onde eu estou, não consigo enxergar o que me cerca e para onde mais ou menos as coisas vão, eu sou o Leonardinho, né? O camaleão daltônico que você é devorado a qualquer momento. Então, é isso que eu faço. Eu mais provoco do que qualquer outra coisa. Faz refletir. E aproveitando, né, já que tu citou a Gerarda e falou né, que a tecnologia se paga, né, vou aproveitar, eu ia até deixar o Einar por último, eu vou fazer um link com o Einar, que o Einar trabalha muito com genética, né? A genética, que é uma tecnologia na fronteira do conhecimento hoje, por tudo que se faz em genética, edição de DNA e tal, vou perguntar se a genética se paga e relacionar isso com a expansão do leite
Einar, no norte, nordeste e centro-oeste, com raças que há alguns anos atrás se dizia, não vão se adaptar ao nordeste, né? Não vão se adaptar ao norte. E a gente passa por galpões enormes, cheio de vacas europeias, que os ancestrais vieram da neve e agora estão adaptados, produzindo leite no Nordeste, com calor aí de 40 graus. Teu microfone está fechado, Einar. Verdade, Silon. Tu sabe que há um tempo atrás, e eu sou um dos ferrenhos defensores de raças especializadas, sabe? Se dizia que o Brasil deveria ter raças tropicais, ou animais adaptados aos trópicos. E aí eu pensava comigo, pomba, a única raça que tem em todo mundo, ela é cosmopolita, é holandesa. O que tem no Brasil que a gente não pode criar? Holandesa ou Jersey. Então eu tinha isso comigo e sempre tive, comecei a pesquisar e correr atrás. E ao final da história, e que não é dito, digamos assim, amplamente, é que existem animais que são refratários ao calor, em qualquer raça, certo? E isso não é dito para beneficiar uma raça, teoricamente, leiteira que não é, que são os zebuínos, que foram trazidos há muito poucos anos aqui para o Brasil, sem seleção nenhuma, comprada da Índia, sem uma finalidade específica, que era para trazer gado para o Brasil de pessoas que tinham poder aquisitivo e trouxeram para o Brasil. Mas nunca foi feito um trabalho de seleção do gado europeu aqui no Brasil. E criou-se essa avalanche de gado cruzado e que hoje a gente percebe que grandes produtores estão percebendo que a raça especializada é como tu ir para uma corrida de 500 milhas de Indianápolis com Fusca. Não vai chegar nunca. Entendeu? Então, quando tu precisa animais que realmente tenham desempenho, que tenham conversão alimentar, nesse momento as raças especializadas disparam. É como tu botar gasolina numa Ferrari. Boa, certo? E isso veio principalmente por dois motivos. Um, o ingresso dos composts no Brasil. Hoje, o Brasil é o país no mundo que tem maior número de galpões de compost. Ultrapassa 2.000 muito, entendeu? Os Estados Unidos deve ter 80, para te ter mais. Pegou e pegou. Há 4 anos atrás, eu comentava com os amigos, a gente tinha 12, 13, entre os 100 maiores produtores de leite, tinham 12, 13 animais, fazendas em compost. Hoje já ultrapassou, já é a metade. Estamos falando de 10 anos. E o Brasil tem essa coisa dessa velocidade, quando pega, quando dá na jugular, quando costuma dizer, quando dá na jugular, dá na jugular. Eu estava mais cedo ali, quando a Gerarda estava falando do Michel, ele respondeu a minha pergunta, mas eu volto nela. Eu estava numa fazenda hoje de tarde, Michel, aqui no Goiás, eu cheguei a 16 anos, quando a gente colhia 32, 38 sacas, botava as mãos por hectare e botava as mãos para o céu. Um vizinho nosso ali colhendo 80. Tu entendeu? O que é isso que não é seleção, Silon? Seleção, trabalho de genética em cima de um monte de empresa. No milho a gente não tem isso ainda, para a produção de alimento. O milho que a gente tem no Brasil é um milho de um pericarpo duro ainda para porco e galinha. A gente não tem o milho que a gente quer nos Estados Unidos. Um milho farináceo. Aí nós vamos ver vaca detonando, vaca chegando a 40 e tantos litros, porque tem uma disponibilidade de amido muito maior, uma digestibilidade maior. A gente não tem isso ainda. Mas a gente conseguiu já com soja, por exemplo. Entendeu? Altíssima produtividade, com sanidade. Olha, essa lavoura que estavam colhendo hoje de tarde, dá vontade da gente ficar lá filmando a máquina tirando foto. Porra, o que é? Não é genética? E aí nós vamos para o gado. Nós temos seleção nos Estados Unidos, Canadá, principalmente, basicamente os 2 países, de séculos em cima da produção. Como é que nós vamos não admirar uma raça dessa que produz leite na Califórnia e produz em Israel? O que o Brasil tem de diferente que não pode ter? Ou a gente cai no Nordeste com o clima maravilhoso que tem lá, seco e quente. É tudo que vaca quer. Vaca não gosta de calor e umidade. Ela tem dificuldade de dissipar calor. Tem pouca glândula sudorípara. Então, quando a gente
quando a gente acertar esse caminho, e o Nordeste está mostrando isso, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu falava dessa migração, o leite vai para lá, a uva vai para lá, frutas nobres, entendeu? Vão para o Nordeste, porque eles têm, hoje tem água, tem o clima que essas frutas preciosas, como mamão e algumas outras exportadas para a Europa vão, e o gado vai ser lá. Então, quando eu perguntei para o Michel, eu tinha essa segunda intenção de pensar assim, vem cá, como é que o Sul vai se transformar, em que, porque as empresas vão subir, não tenho dúvida nenhuma, até pelo custo da terra. Em 2017, no Maranhão, Silon, um vizinho da fazenda lá vendia a fazenda dele por R$ 1.200 o hectare. Os nossos amigos ali do grupo compraram agora, 5, 6 meses atrás, a 5.500. Entendeu? O que é isso? Eu me lembro que os produtores do Sul vendiam um hectare de terra, compravam 8, 10 aqui. Hoje é o contrário. Aqui em Rio Verde, a 200 quilômetros daqui de Anápolis, 300 quilômetros, tem alqueire de terra lá sendo vendido a R$350 mil. E se tu abriu a boca, te tiram a tua terra no outro dia. E fazendas boas. Então, eu vejo eu sou muito otimista com o Brasil, sabe? Às vezes eu até peco um pouco, mas eu não vejo como a gente, como diz não tem como esse nosso foguete da Tarré, não tem como, não vejo. Então, a prova é a universidade agora encampando o projeto de vocês, entendeu? Tu vindo para lá, entendeu? Que há pouco tempo atrás, Palmas, o que era Palmas, entendeu? Uma capital bonita, que eu adoro aquela capital lá, mas era Palmas ali, interiorana, sem muita coisa. Hoje, pô, tu chega lá, tá verde o entorno, entendeu? Então, pode ser que eu me engane, mas esse preparo que nós estamos enfrentando, crescimento genético e coisa e tal, é caminho sem volta, sem volta. Obrigado, Inar. Eu vou aproveitar que a Gerarda levantou a mão, né, e vou fazer uma pergunta para ela e depois eu vou já encaminhar 1 minuto para cada um aí dos nossos, depois que ela responder, 1, 2 minutos para cada um fazer as suas considerações finais, se despedir aí cada um dos nossos convidados. Quem quiser fazer pergunta também, pode colocar no chat aqui perguntas para eles e que eles vão responder, tá? E depois nós vamos continuar aqui para ir conversando. Gerarda, essa semana a gente teve o Dia Internacional da Mulher, né? E no tempo, que já faz bastante tempo que eu fiz agronomia, se tinha medo que não tivesse mercado de trabalho para mulher no agro. Hoje não, né? Nós falávamos essa semana que nas multinacionais, muitas delas, mais da metade da força de trabalho são mulheres. Nas startups do agro também é uma força super importante. Nas propriedades rurais, nas sucessões familiares também, né? Qual o papel da mulher que tu vê hoje no agro, principalmente nos postos chaves que ela vem tomando conta? Ela tem tomando conta, que eu digo, porque cada vez ocupa um número maior de lugares. Tradicionalmente, a gente tem visto que a mulher estuda mais anos que os homens. Isso está sendo recompensado hoje? Silão, eu vou falar em termos de GDM, que é onde eu trabalho. Hoje, a nossa força de trabalho aqui no Tocantins é mais de 70% feminina. Na unidade em que eu trabalho, nós somos 100 funcionários, e desses 100, 70 são mulheres. Então, assim, tanto em postos de alto escalão, como na parte de campo, a força feminina aqui é muito forte. Complementando um pouco o que o Einar tinha dito, as empresas subiram, né? Grande parte dessas multinacionais, hoje, nós já encontramos aqui no Tocantins, basicamente na região de Porto Nacional. Elas estão tão fortes e a coisa está indo tão para frente que o que pouca gente sabe é que, por exemplo, aqui em Porto Nacional, hoje a nossa unidade ela é responsável por fazer todos os cruzamentos de soja da GDM em nível mundial. Nós fazemos toda a parte de soja para a Argentina, Estados Unidos, China e todas as macro-regiões aqui do Brasil. E a ideia é que
isso seja cada vez mais ampliado. É tanto que a nossa unidade aqui, ela foi reinaugurada todo um pavilhão há 3 anos atrás, e a tendência é que, para os próximos anos, isso já seja duplicado ou triplicado. Nós já fomos até proibidos de fazer obra, porque não cabe mais, e não é para mexer no que está, porque a gente vai ser feito um projeto de ampliação assim monstruoso para cá. E toda essa força, basicamente, é feminina. Hoje, como o Silon falou, as mulheres têm que estudar um pouquinho mais do que os homens. Graças a Deus, hoje aqui na GDM a gente não vê tanto isso. É todo mundo basicamente igual, é uma empresa bastante inclusiva e tem até, digamos, situações em que eles preferem que as mulheres gerenciem do que os homens. Essa parte toda de cruzamento, que é uma parte mais delicada, você tem que pegar a sojinha lá e cruzar uma com o outro, florzinha, quem gerencia toda essa parte, basicamente, são mulheres, porque é um trabalho muito minucioso, digamos assim. Então, a empresa, de um modo geral, prefere que sejam mulheres gerenciando toda essa parte do que até mesmo homens. Então, aqui, eu falo aqui no estado porque é onde eu tenho o maior conhecimento dessa força feminina. Tem muita mulher trabalhando no agro. Até a gente tem um grupo no WhatsApp aqui que se chama As Agrônomas do Tocantins. Tem quase 100 mulheres que é o tempo inteiro, estou precisando disso aqui, onde que eu vou, como que eu faço, quebra um galho para mim, e a força aqui é bruta. Coloca o governador do Rio Grande do Sul aí. E em Luiz Eduardo Magalhães, eles fizeram um encontro das mulheres agrônomas. Deu 150 mulheres agrônomas nesse encontro, fora as que não foram, né? Porque nem todas puderam ir, tá lá no interior. Tu sabe que Luiz Eduardo Magalhães. Tu sabe que no leite existem 2 trabalhos muito importantes de menor CCS e melhor cuidado de bezerros, sempre que estão na ordenha ou no bezerreiro, sempre que estão a cargo de mulheres. É trabalho científico. Essa visão holística da mulher é muito importante, né? Então, pessoal, vou passar, para 1 minuto para cada um se despedir aí para suas considerações finais. Quem foi o último a falar antes foi o Enor, então eu vou começar pelo Enor, porque se eu tiver que cortar tempo agora, eu vou cortar de quem falou mais, né? Enor, por favor. Bom, antes de mais nada, dá para ver que vai ser um curso muito bala, né? O pessoal entusiasmado e não só isso, extremamente competente. Então, por si só, eu acho que a formação oferecida já vai ser muito, 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 muito interessante. E não adianta, todos nós somos long life learning, né? Ou seja, a gente tem que estudar para o resto da vida, e conhecimento cada vez mais é o pilar de sustentação do profissional que pretende ter sucesso, né, no seu empreendimento, no empreendimento da sua carreira e dos seus negócios, enfim, daqui para frente. Então, eu acho que nesse aspecto, assim, o Michel acabei conhecendo no meio do caminho ali, em função das possibilidades, inclusive, Michel, muito legal, ontem, né, com o Vreta Cluster, foi muito legal, o Michel foi um dos palestrantes, e deu para ver que o Brasil não fica devendo em nada para a Suécia, né? Então, assim, a gente está... E aí eu faço minhas as palavras do Einar também, a convicção que ele tem sobre as coisas que nós temos aqui, é muito legal. E eu acho que, como vocês falaram, né, falando já um pouquinho sobre tendências, a gauchada subindo, né, para o Brasil, o que sobra para o Rio Grande do Sul? E essa é um grande projeto para o Estado. Nós temos uma cultura aqui, uma colonização que foi europeia durante uma época, agora tem uma miscigenação muito grande, mas permaneceu uma cultura no Estado de trabalho, de estudo, uma série de coisas. Então, isso aqui pode ser um celeiro de formação de profissionais de alto padrão. Vai ser. Então, isso, não só a questão de ter o campo ou a indústria, mas a mentalidade de gerar pessoas de alto padrão, né? Então, isso é uma análise de tendência já, né? Se as empresas migram, se os profissionais migram, o que eu vou ter aqui antes de ser uma terra árida e sem mais nada? É justamente a geração de pessoas de alto calibre, de alto nível de conhecimento, e talvez fiquem aqui algumas indústrias pelo viés que a região tem e, principalmente, as questões tecnológicas, pelo viés que a região tem. Então,
Essas são aquelas análises que a gente começa a capturar informações no meio do caminho, em vez de entrar em desespero, porque pode ser uma terra de ninguém lá pela cima, porque todo mundo migrou lá para cima. Não, existe um outro viés extremamente interessante de ser trabalhado também. Se vai ser ou não, é daqueles visionários que vão se movimentar nesse sentido, né? Só que o que é perfeito, Enório, o que a gente não pode fazer é ficar sem fazer nada, né? Não. É a inação. Né? Santa Catarina, eles viram que boa parte das indústrias, isso é olhos vistos, né, estão migrando de Santa Catarina porque a produção de milho e soja, que serve de alimento para suínos e aves, está subindo, então a indústria vai subir. Como tem a ecofisiologia lá que o Michel falou, os custos aqui são menores, as escalas são maiores, é inevitável. Se nós entrarmos no Tocantins por Gurupi, né, na mesma rodovia tem uma indústria que saiu de Cachoeira do Sul e abandonou uma planta industrial lá e construiu uma planta nova em Gurupi, e pouco depois tem uma cooperativa do Paraná que fez uma mega planta, zero bala, e está instalada justamente por causa disso. Santa Catarina viu isso e pensou, nós temos que ser um grande fornecedor de tecnologia para o agro, não só catarinense, mas do Brasil e do mundo, e aí fizeram o projeto, que eu tive a honra de trabalhar, Agroinovação SC, que é o quê? Levar a inovação para o agro do estado e transformar as empresas em globais e levar o conhecimento gerado no estado para todo o mundo, né? Einar, por favor. Microfone fechado. Para não atrapalhar. Bem rapidinho, assim, só para concluir o pensamento do Enor aí. Eu tenho essa preocupação, lógico, com o Rio Grande do Sul, o que pode acontecer, mas eu tenho certeza que essa cultura alemã, italiana ali, que não falha nunca, viu? Não tem como, porque a ânsia de produzir, a ânsia de ser alguém, a ânsia de... Entendeu? Bom, a prova está no próprio estado, né? Que quando chegaram os imigrantes alemães e italianos, meteram eles lá naquela serra de Bento Gonçalves e Caxias, e o que é hoje o estado? Entendeu? Do Jacuí para baixo eram as grandes fazendas do pessoal da bombacha, origem espanhola, largas para andar a cavalo, né? E não deixaram eles descer e tomaram conta hoje, entendeu? No leite, no arroz, na uva, tomaram conta porque tinha cultura, vem berço, milhares de anos de cultura. Um outro exemplo eu acho maravilhoso, que eu conheço super bem, da SLC, entendeu? Eu conheci pessoalmente o Jorge Logman, que é um médico. Na época que ele era médico, eu estava aí, ele era amigo de um ex-chefe meu, que era cônsul da Áustria, entendeu? E eles eram amigos, e várias vezes eu fiz churrasco para eles. Chegou um momento que eles resolveram tirar o cavalinho da SLC, mas tinha a parceria, maiores plantadores de soja do Brasil, hoje quiçá do mundo, né? 680 mil hectares aqui no Mato Grosso e Tocantins. Então, eu não vejo a possibilidade de não dar certo, Silon. Essa é a minha esperança, assim, do coração mesmo. Michel? A gente fica muito feliz. Ontem foi interessante a participação nessa interação com a Suécia. E realmente eu concordo com o Enor e concordo também com a Gerarda e com o Luiz. Para mim, o que fica claro em todas as nossas falas é que a importância das pessoas, né? E pensando na nossa Constituição, não sei se é por conta da miscigenação, mas a gente tem características muito boas. A gente tem coragem, a gente tem dinamismo, a gente tem criatividade. O brasileiro é muito criativo, né? No período que eu estava lá nos Estados Unidos, eu convivi com argentinos, com chineses, com indianos, com americanos. E uma coisa que me chamou a atenção, nós fomos lá em Elgin, no norte de Nebraska, para coletar solo, eu, o Anthony, um nigeriano e um americano. E aí nós chegamos lá na coleta e foi esquecido de pegar algum material que não lembro muito bem qual é que era agora. E aí na hora lá eu digo, não, mas pegamos isso aqui, improvisamos e tocamos ficha, né? Fizemos assim. E a ideia deles era retornar. Por quê? Porque o americano ele se criou sempre tendo a ferramenta para qualquer coisa. Se tem uma chave Phillips do tamanho 7, se ele tiver um tamanho 6, um tamanho 8, ele não faz. Ele vai comprar uma do tamanho 7 e vai fazer.
E a gente, por ter falta de ferramentas e equipamentos adequados, é que a gente é muito criativo, a gente consegue solucionar problemas. E isso sai desde apertar um parafuso, mas também agora nessa questão de startups e de inovação. Então, nós, com as nossas características enquanto brasileiros, e também agora com essa paixão que a gente tem pelo agronegócio e a inovação chegando muito forte, eu estou junto com vocês. O Brasil é o lugar, nós temos o ambiente para isso, nós temos as condições pensando em clima e temos as pessoas certas para isso, só depende da gente. E a grande plataforma é o Matopiba, né? Gerarda, para nós fecharmos com chave de ouro, então, né? Tuas considerações finais, tua despedida aí. Até eu estava pensando com a fala do Michel, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, eu acho que o agro ele foi deixado muito de lado. Tanto os produtores rurais como essas empresas do agro, elas não eram vistas com bons olhos, né? Era o colono, o roceiro. Hoje isso mudou de forma drástica, né? Acho que todo mundo está ciente ou está mais consciente de que, de uma forma ou de outra, querendo ou não, é o agro que move o país. Então, eu acho que a mentalidade do brasileiro como um todo mudou, está mudando, e a nossa área acho que é vista hoje com outros olhos e bem mais respeito pela sociedade. Queria agradecer a todos vocês hoje pela oportunidade de estar aqui, de falar, de conhecê-los. E, Silon, te aguardo em Palmas, viu? Daqui a alguns dias, uma semana Silon, já estou aí. O Juarez Sandi teve todo o tempo presente aí conosco, um grande criador aí do Sul, viu? De Jersey, e um empresário de agradecer a presença dele aí, viu? Ô Juarez, inclusive, se tu quiser ligar aí a tua câmera e quiser fazer uma fala, esteja à vontade aí, né? Tu é um produtor referência ali, e a visão do produtor, na verdade, é a que move o agro, né? Se nós perdermos... Obrigado, Juarez. Muito obrigado pela presença. Obrigado vocês aí, estava ouvindo aqui atento, com a interferência dos filhos aqui, um pouco deitado, um pouco sentado, mas passei o tempo todo ouvindo a conversa de vocês, e são conversas que agregam, que motivam, né, e que nos deixam atentos às oportunidades, às ameaças que o mercado impõe para a gente, né? A gente trabalha um pouco com desenvolvimento na agropecuária Arapari, com desenvolvimento hoje de genética para a raça Jersey. A gente trabalhou muitos anos com desenvolvimento de genéticas nas raças de bovinocultura de corte. Eu até acho que o Michel não tem uma cara estranha, viu? E a gente hoje trabalha com um rebanho só de Jersey. A gente se desfez por conta de mudanças aí no segmento das empresas das raças de corte, mas trabalhamos forte com produção de leite, com produção de feno pré-secado e com desenvolvimento da raça Jersey em si. Tá? Então foram boas as conversas aí, dá para se motivar e também ficar atento aos desafios. Juarez, vou aproveitar a honra aí da tua presença e te fazer uma pergunta também, né? Vamos lá. Como que tu vê aí o futuro do leite, né? Eu vejo o pessoal muito preocupado com o preço, mas ao mesmo tempo eu vejo fortes investimentos para ganhos de escala, né? Principalmente compost bar aí. Como que tu vê o futuro do leite do Brasil, pensando que nós estamos aí na iminência de um acordo com a União Europeia, que tem fortes subsídios e pode entrar, por exemplo, queijos subsidiados, enfim. Eu vejo a indústria de leite no Brasil, ela é muito amadora, e eu acho que essa indústria ela não pode ser grande para ela poder agregar valor, tá? Então eu acho que as indústrias têm que voltar para dentro das propriedades. Como a gente sabe que é muito na França, muito na Itália, né? São os produtores fazendo o processo da indústria e agregando valor com o leite que produzem. Por outro lado, a gente sabe, o Luiz comenta muito isso, nós temos uma deficiência muito grande com a qualidade. Estou falando isso de forma bem generalista, em relação à qualidade do leite produzido no Brasil. Se a gente quiser exportar leite aqui do Brasil, nós temos muito que melhorar em qualidade, em sanidade de rebanho e assim por diante. Com relação ao desafio da produção, os custos estão aí
E, óbvio, quando as margens diminuem, a tendência é se ganhar dinheiro com escala. Eu não acredito muito nesse modelo de ganhar dinheiro com escala. Nós, na Arapari, estamos pensando em industrializar o leite, tentar agregar mais valor. Estamos estudando isso com bastante afinco. Já tivemos umas consultorias nos visitando em janeiro e a gente produz hoje, não é uma grande escala, nós temos um sistema misto de produção, a pasto com suplementação no coxo. Estamos buscando alternativas, plantando alfafa para tentar agregar proteína e não precisar comprar a proteína de soja, que está muito cara. Então, plantamos 6 hectares de alfafa lá e a tendência é que a gente amplie essa produção para tratar as nossas vacas. Eu acho que passa por uma alternativa de produzir comida de forma mais barata e eficiente para ser mais rentável o negócio. Mas a gente vê, por exemplo, aqui no sul, em Santa Catarina, a principal indústria de leite é da Aurora, que mais coleta leite aqui no oeste de Santa Catarina. A gente está aí a 50 minutos de Chapecó, tá? A propriedade. Baseado muito na produção de mussarela e leite em pó, ou UHT, são commodities que agregam pouco valor ao leite e, consequentemente, podem repassar pouca lucratividade para o produtor. É uma briga com as cooperativas aqui, particularmente eu tenho falado isso abertamente para os presidentes das cooperativas, para o presidente do Sistema Aurora, que a gente tem contato. Tá? Por outro lado, deixam criar, todo mundo deve ter visto aí o queijo da Gran Mestre, do Menestrina. Como a gente está num grupo restrito aqui, o Menestrina criou assim uma planta que industrializa, talvez não um volume tão grande de leite, mas que consegue agregar muito valor. E a gente tem uma Aurora aqui na porta do Menestrina, vamos dizer assim, na porta da Aurora, o Menestrina criou um negócio com grande valor agregado e as cooperativas não conseguem criar e agregar valor ao leite que recolhem dos produtores. Então, acho que isso é uma ineficiência da indústria e outras também pouco baseado na qualidade do leite e muito baseado em volume. E aí vira muito leite UHT, muito produto de baixo valor agregado na indústria de leite. Acho que falei demais, falei bastante, mas acho que deu para mais ou menos envolver o que a gente imagina aqui. Não, Juarez, conseguiu dar um belo recado, né, que o caminho é agregar valor, né? Eu tenho que vender, se eu pensar como produtor, não posso vender commodity, né? Eu tenho que buscar vender valor agregado. Né? E o que a gente buscaria de quem está como parceiro do produtor, que também tivesse essa preocupação, mas às vezes a zona de conforto é tão grande que se mexe. E uma outra coisa que eu lembrei com a tua fala, né, chega um monte de gente na porta do produtor querendo vender. Né? Tem produtor que brinca, se ele comprasse tudo que querem vender, ele quebrava, ou se tudo que querem vender para ele realmente agregasse ele não precisava da comida. Ele estava produzindo 100 litros vaca dia, produzindo 300 sacos de soja por hectare, 500 sacos de milho por hectare, né? E não é assim. E além disso, não adianta tu querer vender para o produtor algo e ele tem que assumir uma nova tarefa. Né? Tu tem que solucionar um problema do produtor e até diminuir o número de tarefas que ele tem, porque ele não tem mais agenda, porque não tem recurso humano no meio rural, não tem quem contratar. Então, tu tem que chegar com uma solução e liberar a hora deles, e não ocupar mais horas dele. É o pozinho mágico que 7 gramas por dia reduz pela metade a CCS, baixa a contagem bacteriana, melhora o reprodutivo da vaca. Mas então, obrigado a todos aí também. Obrigado, Juarez. Obrigado, Enor, Einar. Um abração para vocês. Fique com Deus aí, viu? Gerarda. Obrigado, Maurício, também. Né? Pode parar a gravação aí, encerrar a sala. Muito obrigado. Pessoal, foi uma satisfação estar com todos vocês. Né? Obrigado mais uma vez, Juarez, Gerarda, Michel, Einar. Vou disponibilizar lá para o pessoal, para os pré-inscritos, né? Vou mandar o link para eles. Tomara que vários outros vejam,
ficou muito legal, né? E que eu tenha a oportunidade de estar mais vezes com todos vocês. Foi um prazer. Um abração, obrigado por todo. Muito obrigado, pessoal, pela satisfação. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigadão, até. Tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite.